Isso pode? Isso pode, presidente? Então, quer dizer, professor ter que cumprir o seu dever de dar aula, e aí sim, com liberdade de cátedra. Essas pessoas que estão tratando liberdade de cátedra como se fosse liberdade de expressão, sabem o que é liberdade de cátedra de verdade? Liberdade de cátedra, o professor escolhe de que forma ele quer dar a sua matéria. Se ele quer ensinar livre de violência, livre de extremismo, livre de ignorância e livre de alienação religiosa. Muito presidente desse país, olha porque isso, promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. Na Comissão de Educação, presidida por Nicolas Ferreira, onde tem deixado a bancada da esquerda desesperada, uma deputada do PT, Carolina D'Artora, ela mesma resolveu falar sobre a liberdade de cátedra. Mas nem mesmo sabendo o que é isso, porque Bia Kicis vai dar uma lição para ela e mostrar o que é, na verdade, liberdade de cátedra. Segundo ela, o professor tem todo o direito de chamar. E ela chegou ao cúmulo de dizer isso na comissão. Requerimento para a realização da visita técnica no Centro de Educação Integral Maestro Bento Mussurunga, em Curitiba, e também a visita técnica na Escola Estadual Lamen Lins, uma escola também em Curitiba, porque, para além das discussões midiáticas, as discussões extremistas, a gente tem um papel aqui que é promover a educação pública de qualidade. Então, também quero falar da importância da aprovação do requerimento para a realização de uma audiência pública para debater a Lei 10.639 de 2003 e os desafios para a efetivação do ensino de História da África e dos africanos, essa política que completa 20 anos. Então, a importância da gente ter essa audiência para debater esse tema tão relevante, tão importante para a nossa sociedade, para o nosso país. E aqui quero falar, infelizmente, do requerimento que foi proposto pelo deputado Gustavo Gayer, uma moção de repúdio contra um professor de História, uma moção de repúdio em consequência de uma alegação, de uma denúncia de proselitismo religioso numa escola de educação básica em Santa Catarina. Quero dizer primeiro que a liberdade de cátedra é prevista na Lei de Diretrizes e Bases. A liberdade de cátedra fundamenta a educação. Então, isso protege, ou deveria proteger, os nossos professores em sala de aula, para que possam exercer aquilo que é a sua tarefa, aquilo que é o seu dever, como, por exemplo, promover conteúdos históricos. É muito importante que o professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que, sim, o ex-presidente desse país promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. Liberdade de cátedra para promover os conteúdos históricos. Depois, é muito importante que o professor em sala de aula possa promover e falar da garantia de direitos sociais. Não é possível que a direita evangélica extremista que prega todo dia que o homem não pode ser superior à mulher, que os negros são amaldiçoados porque vieram da África, porque Deus amaldiçoou um filho de Noé, porque ele cometeu algum pecado e esse teria dado origem aos povos africanos, e por isso os povos africanos e as pessoas negras são amaldiçoadas de antemão quando chegam em suas igrejas. Isso não pode continuar. Isso é o que faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade racista, machista e homofóbica. Então não é possível que essas discussões invertidas, que desvalorizam o papel do professor em sala de aula, que uma comissão de educação se coloque de forma desproporcional para atacar uma das profissões que é a profissão mais importante do nosso país, uma categoria que é desvalorizada até hoje, uma categoria que até hoje é uma categoria que adoece porque não tem o seu valor e não é olhada dentro daquilo que é a sua função, que é a importância de formar essa sociedade, de formar a sociedade que queremos, livre de violência, livre de extremismo, livre de ignorância e livre de alienação religiosa.
Só que não, né? É ela, a deputada Bia Kicis, e é professora, segundo ela, mas que não entende nada de liberdade de cátedra. Vejam o que vai dizer Bia Kicis. Essas pessoas que acham que professor pode tudo em sala de aula, que é terrível o professor ser perseguido, ficar doente, eu concordo. Eu não gosto de professores doentes. Eu quero professores saudáveis, mentalmente, fisicamente saudáveis, bem alimentados, ganhando bem, felizes na sala de aula para poder dar sua aula. E eu quero alunos em ambiente seguro, porque se é triste, se é terrível professor ser perseguido, eu pergunto, e aluno ser perseguido, tá normal? Aluno ser espancado com o professor participando do espancamento, é normal? Não. Aluno ser jogado contra seus pais em sala de aula, é normal? Isso pode? Isso pode, presidente? Então, quer dizer, professor ter que cumprir o seu dever de dar aula, e aí sim, com liberdade de cátedra. Essas pessoas que estão tratando liberdade de cátedra como se fosse liberdade de expressão, sabem o que é liberdade de cátedra de verdade? Liberdade de cátedra, o professor escolhe de que forma ele quer dar a sua matéria. Se ele quer ensinar uma fórmula matemática ou quer ensinar os alunos de outra maneira a chegar ao resultado correto. Isso é liberdade de cátedra. Ninguém pode interferir no conteúdo programático, conteúdo e a forma como o professor vai chegar o ensino que ele quer dar. Agora, ensino é uma coisa, doutrinação é outra, completamente diferente. Então, quando a gente fala do respeito ao professor, eu pergunto, e o respeito ao aluno não está preocupando ninguém, não? O professor pode perseguir aluno, dar nota baixa para aluno que responde uma coisa que não está de acordo com a crença política do professor? O professor está na sala de aula para formar pessoas dignas, pessoas preparadas para enfrentar uma prova, um vestibular, um Enem, para um dia cursar uma faculdade, ou ele está lá para criar militantes marxistas, doutrinados? Qual é a função real do professor? E é isso que eu quero que diga. E vamos lembrar também que foi o José Dirceu que falou para a sua plateia a pior coisa que pode acontecer da esquerda, que é algo realmente terrível, porque é desconectado da realidade. Eu estou aqui ao lado do meu colega, querido deputado Gustavo Gai, que está propondo uma moção de repúdio por um fato que é gravíssimo. Então, eu pergunto, os deputados que são contra essa moção, eles concordam que um professor use da sala de aula para perseguir alunos, para mandar aluno ficar quieto, que o Bolsonaro é nazista, é isso e aquilo, e não pode falar mal do Lula, que se chamar o Lula de ladrão, vai ser preso. Pode. Então eu pergunto, professor pode fazer isso? Essa é a missão sagrada de um professor, porque eu tenho profundo respeito pelos professores. E vamos dizer também, deixar claro aqui, que quem tratou bem professores e deu 33% de reajuste para os professores foi o governo Bolsonaro. A esquerda nunca... Presidente, eu quero falar, presidente. Eu quero silêncio. Eu quero falar. Presidente, repõe meu tempo. Presidente, repõe meu tempo. Tem pelo menos 15 segundos que já foram roubados de mim. Serão recompostos. Então, presidente, 33%, a esquerda, os governos de esquerda que passaram, nunca chegaram nem perto, mas nem perto nem de fazer cosquinha nesse reajuste que foi concedido pelo presidente Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro. Então, presidente, eu quero dizer o seguinte... Como pai e mães, precisamos ficar atento ao que as nossas crianças estão aprendendo na escola. Até mesmo porque... a educação vem de casa, então precisamos educar os nossos filhos. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que a mídia não mostra. Mas aqui no nosso canal você sempre vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo.